Errar o gênero de propósito, errar o gênero sem querer. Duas ofensas, mas que não faz sentido serem medidas com a mesma régua. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre dois casos de transfobia que aconteceram na internet. Quer dizer, um deles foi no mundo fora da internet e outro foi na internet. Mas o que aconteceu fora da internet também ganhou muitos holofotes na internet. A gente vai falar aqui sobre o caso da transfobia que a Malévola sofreu de uma mulher que estava indo assistir a peça The Wicked, né, o musical de The Wicked. E a gente vai falar também sobre a transfobia envolvendo o Ted, né, de um react que o Ted estava fazendo, ele acabou sendo ali transfóbico, e a gente vai falar sobre esses dois casos, sobre a diferença que tem no erro do gênero proposital e no erro do gênero sem querer. É sobre isso esse vídeo aqui. E antes de eu dar seguimento aqui pro vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês, tá? Olha, eu vindo com recados. O recado é que eu abri um Apoia-se. Eu já tinha comentado em live que eu iria abrir um Apoia-se, né? Foi uma conversa que eu tive com o Alexandre Pessoa, do Epifania, e também com o Pedro Ivo, né, do Ateu Informa. E a gente tava conversando, eu perguntei pra eles se eles achavam que eu deveria ou não abrir um Apoia-se. Eles falaram que eu já deveria ter aberto, então estou abrindo agora, né? O Apoia-se do Transmissão é apoia.se/trans-missão sentiu. É bem fácil de achar, mas o link também tá aparecendo aqui. E também o link vai estar na descrição desse vídeo aqui, né? E assim, o Apoia-se são só R$10 por mês que eu sugeri lá de valor. E aí, se você contribuir com esses R$10 por mês, você vai ter o seu nome aparecendo nos finais do vídeo aqui, junto com os membros do Amapô e do Aquenda. E também você vai ter acesso ao Discord do Transmissão, porque sim, nós temos um Discord aqui no Transmissão, onde as pessoas têm várias discussões legais lá. É um ambiente bem legal de pessoas que assistem o canal, que gostam e tudo, e até namoro já saiu de lá, viu? Tem gente que tá namorando que você conheceu no Discord. Então é isso, você vai ter acesso ao Discord e também você vai ter o seu nome aparecendo no final aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês possam me apoiar, né? Quem não puder, tá tudo bem. Vocês já apoiam assistindo os vídeos, assistindo anúncio, recomendando para as outras pessoas. E quem pode apoiar financeiramente também, eu agradeço muito, né? Porque eu preciso muito manter isso daqui funcionando, né? E as coisas custam dinheiro. Então, se você gosta do meu trabalho, se você gosta da transmissão, se você acha que isso daqui é importante, deve continuar, e você pode contribuir, contribua, por favor. Agora, se você só pode contribuir ou como membro ou com Apoia-se, escolhe qual fica melhor pra você. Mas se você já é membro do canal, continua como membro, tá? Você só pode escolher um outro, continua como membro, porque ajuda na questão do Analytics daqui do YouTube e tudo mais, então não sai dos membros não. Mas quem puder contribuir nos dois também, eu agradeço muito, né? O Transmissão precisa desse tipo de apoio. Mas enfim, né? Agora podemos dar seguimento ao vídeo. Bom, caso você não conheça os envolvidos nessa treta, são 3 que são conhecidos e uma que é uma Ru, né? Conhecidos, a gente tem a Malévola, junto com uma qualquer que a gente não sabe quem ela é, né? Ela não é famosa, minimamente conhecida, ela não é criadora de conteúdo nem nada, uma anônima. E no outro caso, a gente tem o Ted e a Michelle. A Malévola e a Michelle são criadoras de conteúdo trans, e eu não acompanho o conteúdo de nenhuma das duas. Não é um conteúdo que me apetece. Inclusive, a Malévola é um close errado cabuloso, né? Ela vive fazendo close errado. Eu não me apeteço do conteúdo de nenhuma das duas. Então, eu vou estar aqui defendendo duas trans que eu não consumo conteúdo. Mas eu não preciso consumir o conteúdo, eu não preciso concordar com o conteúdo delas para apoiá-las nesses dois casos que eu vou falar aqui pra vocês, né? A Michelle, eu não tenho o meu problema é só com esse tipo de conteúdo de comida, sabe? Eu tenho um problema com esse tipo de conteúdo. Mas enfim, né? Depois eu destrincho, porque primeiro a gente vai falar do caso da Malévola. Nossa, eu já tô me embolando muito no começo desse vídeo, né? Mas vai fazer sentido. Mas vamos lá. A Malévola foi assistir o musical de The Wicked em São Paulo, né? The Wicked Brasil, porque tá tendo esse musical aqui. Se você não sabe, esse musical é um musical que ele é baseado no Mágico de Oz, mas é trazendo ali, né,
a prequel do Mágico de Oz, como teria se construído, né, tipo, da amizade, a rivalidade entre as bruxas ali, enfim, né. Você deve ter visto o filme com a Ariana Grande. É bem provável que você viu o filme com a Ariana Grande. Eu não vi ainda, eu tenho que ver. Mas é bem provável que você tenha assistido. E a peça ali, né, uma peça da Broadway que deu origem depois a esse filme, né. Então o filme é um derivado da peça. E, né, tá tendo a peça aqui no Brasil, ela já veio aqui outras vezes, várias outras vezes, né? E aí tá tendo a peça, e todo mundo tá muito na hype, principalmente por causa do filme e tudo mais, né? Já era um musical muito famoso, muito conhecido, mas agora tá mais conhecido ainda por causa do filme da Ariana Grande. Mas aí, beleza. No que a Malévola foi assistir esse filme, teve uma pequena confusão ali na fila, né? Porque tava demorando um pouquinho ali pra atenderem a Malévola, estavam resolvendo uma questãozinha ali, coisas que acontecem quando a gente tá falando de um evento com muitas pessoas, né? Um evento que encheu e tudo mais. Então, a Malévola tava ali, né? Beleza, a fila tava um pouquinho travada porque estavam resolvendo essa questão aí pra entrada da Malévola. E lembrando que a Malévola tava lá pra assistir, tá? A confusão aconteceu foi na plateia, não teve nada a ver com os artistas, com produção, não teve nada a ver com isso não. Mas nisso que a Malévola tava na fila, teve uma mulher que se incomodou com a demora que tava tendo e as duas começaram a bater boca. A Malévola, a travesti que tava ali, né, belíssima, querendo entrar, e essa outra mulher que tava ali querendo entrar também, essa mulher cisgênero que tava acompanhada de uma criança, provavelmente era a mãe da criança. E aí, gente, no que elas estavam discutindo, a mulher resolveu gritar que a Malévola era um homem. Ela gritou que a Malévola era homem. Foi isso que ela fez. Do nada, assim, né? No meio da briga, ela gritou que a Malévola era homem. E aí, né, a gente tá falando de uma mulher trans. Então é transfobia pura e clara ali. E a mulher fez isso na fila, antes de entrar na peça. E aí pronto, aí a confusão se instaurou. Porque eu posso não gostar muito do conteúdo da Malévola, não gosto muito dela em si, mas uma coisa eu admiro nela, que a gata não deita quando sofre transfobia. Sempre que ela sofre transfobia, ela rebate, ela bate boca, ela vai pra cima, né? Tipo, ela não deita mesmo, ela não deita. E ela não deitou. E ela começou a brigar com a mulher. E todo mundo que tava ali, quer dizer, todo mundo é muita gente, né? Mas uma boa parte do público que tava ali apoiou a Malévola. Porque, gente, a gente não tá falando de um musical que era, sei lá, um musical conservador, né? A gente não tava falando disso. Não era um negócio cujo público é um público transfóbico. O público de Wicked é um público que é, na sua maior parte, LGBT, ou, né, que apoia as causas LGBT. O Wicked fala sobre preconceito, né? Fala sobre preconceito e tudo mais, né? Sobre quebras de preconceitos. Então é uma peça que não combina nem um pouco com o comportamento transfóbico, né? E aí, por isso que uma boa parte das pessoas que presenciou aquela cena foi defender a Malévola. Então ficou toda uma confusão. A peça atrasou, né? A peça atrasou, mas elas entraram, né? Todo mundo ali acabou entrando. Só que a Malévola não queria aquela mulher ali, porque aquela mulher tinha sido transfóbica, ela tinha cometido um crime de transfobia, porque eu tenho que lembrar isso pra vocês, tá? Transfobia é crime. Você ficar errando o gênero de uma pessoa de propósito é crime. É crime. E não tem como dizer que a mulher não sabia, porque elas estavam discutindo e a mulher chamou a Malévola de homem pra ofender. Até porque a Malévola tem todo o estereótipo de gênero, né? Toda a expressão de gênero da Malévola é feminina. Então não tinha como a mulher achar que estava discutindo com um homem. Ela falou realmente pra atacar em um ponto transfóbico, né? Ela foi propositalmente transfóbica. E aí, nisso, né, criou-se toda uma comoção ali. O pessoal da organização da peça tava tentando ali ver como é que iria resolver isso, mas eles não expulsaram a mulher, mas ficou toda uma confusão. E a Malévola ficou gritando lá, né, tipo, que a mulher tinha sido transfóbica e filmou a mulher e apontou pra mulher. E um monte de gente ali também filmava a mulher e falava, ela foi transfóbica, não sei o quê. E lembrando que a mulher estava acompanhada de uma criança, né? Essa mulher teve esse comportamento na frente de uma criança.
E, né, convenhamos também, porque a errada foi a mulher, porque talvez você até esteja pensando que não deveriam ter feito toda esse auê, já que tinha uma criança presente. Mas acontece que se não se faz todo esse auê, essa criança vai crescer achando que é normal, achando que é aceitável você ser transfóbico. Então aquilo ali serviu até pra criança ver que ela não deve agir igual aquela adulta estava agindo, né? Igual a provavelmente mãe dela estava agindo. Então, foi tudo isso e a mulher acabou indo embora, né? E depois dali elas foram fazer boletim de ocorrência, né? A Malévola foi fazer boletim de ocorrência contra essa mulher, até porque, volto a dizer, é um crime. E vamos ver os desenrolares jurídicos disso daí, né? E aí, nisso, o diretor do musical de Wicked, ele foi lá, né, quando ele subiu no palco pra falar, ele explicou, tipo, assim, o que aconteceu e falou que não dava, transfobia em Wicked não dava, né? E ao longo da peça tiveram ali alguns momentos que uma das atrizes, né, ela falou a favor de pessoas trans, né? Ela falou contra a transfobia e tudo mais, né? Transfobia não, falou que a transfóbica já tinha ido embora. Ela inseriu isso na peça, porque tem os momentos ali da peça, do musical, que tem como entrar os improvisos ali, né? Então ela foi e deu essas improvisadas ali, e depois, né, ela foi nas redes sociais dela, né, a atriz de Wicked, eu não lembro o nome dela, mas ela é a que faz a bruxa boa, né? E ela foi lá falar sobre isso e com muito pesar e tudo mais. Então ela foi contra a transfobia que aconteceu ali. Então tá, essa é a primeira situação que eu tenho pra narrar pra vocês, né? Que uma mulher foi ativamente e chamou a Malévola de homem, né? Ela chamou uma mulher trans de homem. Não vou passar os vídeos aqui pra vocês, você sabe que aqui no Transmissão não gosto de ficar passando as coisas, não porque eu não quero que depois alguém derrube o vídeo, né? Se você quiser ver, eu vou deixar linkado aqui o vídeo da Beta Boixá, que ela falou sobre isso, e eu concordo com tudo que a Beta falou ali, né? Muito do que a Beta falou ali eu vou falar aqui também porque eu concordo com ela. A gente tem a mesma opinião nesse quesito, e muitas coisas a gente tem a mesma opinião, né? Então, vou deixar aqui o vídeo da Beta Boixá, e se você não assistiu ainda, você quer ver como é que foi esse rolê aí todo, em vídeo, você vai lá no canal da Beta que ela faz react, eu não faço. E aí, vamos pra outra situação agora, né? Vamos pra outra situação agora. O Ted, pra quem não sabe, ele é um criador de conteúdo muito grande daqui do YouTube, né? Ele é muito conhecido por ser o ex-namorado da blogueirinha. Ele é muito conhecido por ser o ex-namorado da blogueirinha. A gente tá falando de um homem hétero e cisgênero, tá? Ele não é LGBT, esse negócio dele ser ex da blogueirinha é só uma piada, tá? Uma piada, enfim. E quem viveu esse tempo sabe, né? Mas enfim, o Ted, ele é esse criador de conteúdo que ele sempre se mostrou LGBT friendly, né? Ele sempre se mostrou ali amigo dos LGBTs, tanto que tinha toda essa coisa dele ser namorado da blogueirinha, não sei o que e tal, né? Então ele sempre gostou dos LGBT povo animado, né? E aí, a gente tem essa outra influencer, que ela é grande no TikTok, acho que no Instagram também, que é a Michelle. A Michelle, ela faz um conteúdo que é um conteúdo que é quase que um mukbang, né? Ela faz muito daquelas trends de tudo que eu comi no dia, né? E ela só come, tipo, ela come em grandíssimas quantidades o tempo inteiro. Eu não gosto dessa trend de tudo que eu comi num dia, tá? Tipo, sei lá, não sei que seja, não sei, pra mostrar um restaurante assim e tal, mas é porque muitas vezes as pessoas ou elas vão pro extremo de não comer quase nada no dia, aí faz lá o vídeo mostrando que não comeu praticamente nada, ou muitas vezes elas vão pro extremo de comer pra caralho, né? De comer pra caralho. Então, tipo, geralmente esses vídeos eles estão em um desses pontos de distúrbio alimentar, ou de quem não come nada, ou de quem come em excesso, né? Então, eu acho problemático. Eu acho problemático. Porque tanto um extremo quanto o outro acaba normalizando um tipo de coisa que não deveria ser normalizado. A gente tem que ter uma relação saudável com comida. Né? Nem comer de menos e nem comer de mais. Né? A gente precisa ter uma relação saudável com a comida. E aí eu não gosto do conteúdo da Michelle por isso, porque ela faz esse conteúdo de tudo que eu comi num dia e é sempre comendo em grandíssimas quantidades e eu não acho legal, não acho legal esse tipo de conteúdo. Mas, né, a Michelle,
ela sofre muito hate o tempo inteiro, porque ela é gorda. Então o tempo inteiro ela sofre muito hate, né? Então eu não sei, eu fico meio dividida, assim, quanto ao conteúdo dela, porque ao mesmo tempo que eu acho que não é um conteúdo que é legal, eu não acho que as pessoas deveriam atacá-la. Principalmente sendo gordofóbicas, ou transfóbicas também. Ela não deve ser atacada. Não deve, né? E muitas vezes eu acho que, inclusive, não sei. Eu iria querer dar uma de puxar a coisa da psicologia aqui, mas não cabe não. Não sou formada em psicologia, não tenho que ficar fazendo, né, diagnóstico psicológico de ninguém aqui não. Tenho que ficar fazendo análise psicológica de ninguém aqui não. Mas enfim, vamos lá. Então, o que que acontece? O Ted fez um vídeo pro canal do YouTube dele, e nesse vídeo ele tava reagindo a muitos criadores de conteúdo que estavam nesse rolê de comer muito, né? De fazer videozinhos de tudo que eu comi num dia, e sempre a galera comendo muito, 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 né? E aí, nisso que ele tava reagindo a esse compilado de vídeos da galera comendo muito, ele reagiu a um da Michelle. Só que aí, no momento lá do vídeo, ele chama a Michelle no masculino. Eu não lembro se ele fala o cara, acho que ele trata a Michelle assim, ele fala, o cara comeu não sei o que. Não, ele fala, o cara tá tratando a salsicha como se. Vou ter que explicar, né? Como eu não passo o vídeo aqui fica mais difícil. Mas é porque a Michelle, ela tava indo comer um cachorro quente, né? E aí ela vai e fala, e a proteína que foi a salsicha. Aí o Ted vai e fala, o cara tá tratando a salsicha como se fosse uma picanha, né? Como se tivesse muita proteína, não sei o que e tal. Né? Sendo que é uma salsicha que é uma coisa que, enfim, né? Então era isso o rolê, né? E ele faz o react ali do vídeo dela e em nenhum momento ele trata ela com gordofobia, com racismo, com qualquer coisa. Ele trata ela com bastante respeito. Mas tem esse momento que ele fala, o cara tá tratando, né? E aí, a gente tá falando de uma mulher trans, né? Porque a Michelle é trans, então não é o cara, é a mina. Só que o Ted, ele errou sem querer, né? Ele não errou de propósito, ele errou sem querer. Errou sem querer. Ele nem devia conhecer ela, né? Porque isso tem os preparadores de pauta que mandam ali os conteúdos e ele vai vendo assim, ele só, tipo, dá uma olhadinha ali no vídeo e tudo e comenta, né? Então provavelmente ele nem sabia quem era ela e tudo, mas ele falou isso nesse trecho. Aí assim que o vídeo saiu, as pessoas foram lá dizer que ele tava sendo transfóbico. E começou, Ted transfóbico, Ted transfóbico, Ted transfóbico. Aí a Michelle viu, né? E ela também ficou puta. Aí ela foi e fez um vídeo que era reclamando disso, né? Ela tava reclamando dele ter sido transfóbico, né? E tudo mais. E de todos os ataques que estavam vindo em cima dela e não sei o que. Falou sobre a responsabilidade do criador de conteúdo e tal, né? E aí o Ted, ele apagou o trecho do vídeo, então se você for no vídeo do Ted, você não vai ver esse trecho lá, porque esse trecho ele apagou do vídeo dele. E aí ele foi e mandou uma DM lá pra Michelle e eles se resolveram. E foi isso. Só que o Ted, ele não veio a público falar sobre isso, né? E nisso eu acho que ele pecou. Eu acho que ele deveria muito ter vindo a público falar sobre isso. Né? Depois a Michelle disse que ele apagou o trecho do vídeo, que ele foi falar com ela, né? Ela comentou sobre como foi a conversa que eles tiveram. E ela comentou isso também, né? Que não veio uma retratação pública. Ela achava que deveria vir uma retratação pública. Não veio. Pelo menos se veio, eu não fiquei sabendo, né? Até onde eu vi não tinha vindo nenhuma retratação pública, não, né? Talvez ele ainda vá fazer alguma coisa, sei lá também, né? Não dá pra confiar muito também, não. Mas é isso. Esses são os dois cenários. Em um a gente teve o erro do gênero pra atacar uma mulher trans, e no outro cenário a gente teve o erro do gênero sem querer, né? Porque o Ted não fez de propósito. Tanto que ele voltou atrás, ele não fez de propósito, né? Ele não fez de propósito. Ele pediu desculpas pra ela e tudo mais, não foi uma coisa proposital. Então a gente vê esses dois erros de gênero, esses dois casos que são sim de transfobia, tá? Porque mesmo que o Ted ele não tenha feito por querer, teve uma ofensa transfóbica ali, que não quer dizer que o Ted seja transfóbico. Mas no caso dessa mulher que chamou a Malévola de homem, aí sim, é certeza de que ela é transfóbica, porque ela usou
do gênero da Malévola, da identidade de gênero da Malévola, para atacá-la. E é isso que as pessoas precisam entender, né? É isso que elas precisam entender. A transfobia, muitas vezes, ela acontece sem a gente ter intenção. Porque muitas vezes a gente, sei lá, as pessoas, elas não convivem tanto com pessoas trans, elas não entendem, né? Elas não sabem nada sobre transgeneridade. Então, às vezes, elas vão errar mesmo, sabe? Tipo, vão errar mesmo. Vão errar. Porra, outro dia eu tava conversando com uma prima minha e ela não sabia ainda a diferença de travesti pra mulher trans. Ela achava que travesti, sabe, a lógica que ela tava vindo era como se travesti fosse drag queen, fosse transformista, fosse um homem que se vestia de mulher pra fazer um show, alguma coisa assim. E essa minha prima, ela não é transfóbica, sabe? Ela não tinha esse conhecimento, eu expliquei pra ela, ela entendeu. Então, muitas vezes as pessoas, por não conviver, ou por conviver, né, apenas com uma ou outra, elas não entendem essas coisas. Muitas vezes elas não vão entender mesmo. Muitas coisas que pra gente que é trans é óbvio, pra outras pessoas não vai ser óbvio, tá? Então, muitas vezes as pessoas vão errar pronome, as pessoas vão errar o gênero, as pessoas vão errar uma série de coisas, mas sem querer, né? Sem querer. E a gente tem que ter também a visão de quando é por querer e quando é sem querer. A gente sabe. A gente sabe quando a pessoa errou sem querer e quando ela errou de propósito. A gente sabe, principalmente pelas atitudes que ela tem quando a gente corrige ela. Eu não tô dizendo que a gente não tem que corrigir, a gente tem que corrigir. A Michelle veio corrigir o Ted. A gente tem que corrigir sempre, né? Mas a gente percebe quando a coisa é feita realmente sem querer e quando a coisa é feita pra atacar, quando a coisa é feita de propósito, né? Quando é realmente um ataque transfóbico e quando é um simples erro. A gente sabe, a gente percebe esse tipo de coisa. Então, é importante a gente ter esse olhar. No vídeo da Beta, que ela falou sobre o caso do Ted, eu achei muito interessante que ela falou sobre como que a gente construiu quase que uma barreira, né, em cima, assim, de pessoas trans, que não se pode nada, não se pode errar o pronome, não se pode perguntar coisa pra pessoa trans, não pode nada, né? A gente foi do tipo, ai, se ofendeu é porque não pode, categoricamente. E, gente, assim, as pessoas vão errar sem querer. Tem muita gente que tem medo de falar qualquer coisa sobre transgeneridade, porque tem medo de errar alguma coisa e depois e ser taxado de transfóbico, sabe? Tipo, tem muita gente que tem medo mesmo disso. E as pessoas, se elas estão com medo, né? Se a gente tá indo muito pra cima, assim, sabe? Fazendo um contra-ataque muito forte de você não deve falar sobre a gente, você não deve perguntar nada sobre a gente, você não deve nunca errar nada. A gente só vai afastar as pessoas, porque as pessoas vão ficar com medo de falar sobre, até mesmo com outras pessoas trans, elas vão ter medo de falar sobre, e elas vão só não falar, não perguntar e vão viver a vida delas ali sem entrar muito no nosso meio. E às vezes elas até querem entender, né? Mas a gente acaba afastando por ter essa postura já de, tipo, as pessoas, né, tipo, o Ted errou ali, e as pessoas já foram caindo, matando, chamando ele de transfóbico e não sei o que, uma coisa assim. Ele, obviamente, ele não foi cancelado, porque não foi o público dele deixando de acompanhá-lo, mas sabe, tipo, não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, não tem que ser. A gente tem sim que falar quando a pessoa erra, tem que apontar o erro, mas não precisa ir com várias pedras na mão, porque senão a gente cria realmente esse cenário em que muitas pessoas não vão querer falar com a gente e falar sobre a gente, porque senão elas vão ficar com medo de acabar errando. E tem muita gente que eu sei que tem esse medo, porque muita gente que vem falar comigo, né, quando a gente tá conversando, pessoas cisgênero, né, e tá conversando alguma coisa sobre transgeneridade, tem muitas vezes que as pessoas elas já vão falando, tipo, olha, desculpa se eu for invasiva, não sei o que, se eu fizer alguma coisa de errado, você me corrige, tudo, sabe? Essa é a postura correta, mas a pessoa ela já vai falando isso com um pouco de medo,
sabe? Eu não tô falando isso, tipo, de acontecimento na internet, tô falando na minha vida privada. No carnaval eu tava conversando com uma menina, né, sobre isso e tudo. Acabou que a gente foi falar sobre cirurgia de redesignação. E ela tava, tipo, com medo de me perguntar as coisas. Você sabia o que ela queria perguntar, o que ela queria falar, mas ela tava com medo, sabe? Ela não sabia que eu criava conteúdo pra internet, nada do tipo. É o medo de acabar ofendendo e o medo de acabar sendo taxada de transfóbica. As pessoas, elas têm esse medo, as pessoas que são minimamente conscientes, né? Então, eu acho que é importante a gente entender esse tipo de coisa. Por exemplo, o primeiro vídeo daqui da transmissão que estourou foi o vídeo que eu tava até falando sobre o Luba, que foi uma época que galera ficou taxando o Luba de transfóbico. Gente, por uma coisa idiota que ele não tava nem falando de pessoas trans. Nem falando de pessoas trans ele tava falando. E as pessoas, elas estavam ali atacando muito ele, falando que ele tinha sido transfóbico, sabe? E esse tipo de postura não ajuda, não ajuda. Porque, volto a dizer, a gente sabe quando é um ataque, a gente sabe quando é de propósito. Como, por exemplo, o que aconteceu com a Malévola em Wicked, aquilo foi de propósito. Aquilo foi total de propósito, aquilo foi total um ataque. Então a gente sabe, a gente sabe. Só que, obviamente, a gente tem que cobrar de criadores de conteúdo, como o TED, por exemplo, que eles sejam minimamente letrados a respeito de transfobia, né? São pessoas que têm acesso à informação, são pessoas que, durante uma boa parte da vida delas, elas estavam criando conteúdo pra internet, então elas precisam saber o mínimo. O mínimo precisa saber, né? O mínimo precisa saber. E a gente tem que cobrar isso. Mas a gente não precisa atacar quando a pessoa faz uma coisa sem querer. E a gente sabe quando a pessoa errou sem querer. A gente sabe, né? No vídeo da Beta, ela até dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Isso quando ela tá falando no caso da Malévola, né? Ela dá um exemplo do Twitter, e eu também amo esse exemplo, que é tipo, tava rolando uma discussão no Twitter, e aí uma pessoa foi e perguntou pra outra, né? Tipo, as duas estavam brigando, e uma parte perguntou pra outra, qual é os seus pronomes? A pessoa foi falar, é ela dela. Aí a outra foi e falou, ah, tá bom, então sua vagabunda, sua não sei o que, sabe? Tipo, continua ali a briga, mas respeitando os pronomes, porque é isso, né? Tipo, a gente não pode ficar fazendo também misgender, que é como a gente chama o erro do gênero, né? Quando você erra o gênero de alguém. A gente não pode ficar fazendo misgender, o erro do gênero, só porque a gente não gosta daquela pessoa, né? Porque aí é pura transfobia. Aí é perpetuação de transfobia, né? Aí é você pegar toda aquela opressão transfóbica da sociedade e aumentar ela, né? E alimentar ela. Então a gente não deve fazer isso jamais, né? Então, se vocês estiverem discutindo com uma pessoa trans, vocês ficarem na dúvida, perguntem o pronome dela para depois vocês continuarem a discussão, né? Porque se essa mulher lá de The Wicked, ela não tivesse chamado a Malévola de homem, mas tivesse chamado a Malévola, sei lá, de lixo, de escrota, de maldita, pelo menos ela não teria sido transfóbica, né? Ela não teria sido transfóbica, né? E é importante não ser transfóbico. Mas se você também fez uma coisa sem querer, se retrata, se desculpa, faz uma desculpa pública e procura não errar de novo. E pessoas trans, quando a gente vê que a coisa foi sem querer, a gente não precisa cair matando em cima. Não precisa. Não precisa. Não tem de que fazer isso. Não tem de que, tá? Isso não ajuda, isso atrapalha. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, então comenta aqui o que você achou e deixa aqui um emoji. Deixa um emoji de bruxa, né? Deixa um emoji de bruxa por causa de Wicked. Então deixa um emoji de bruxa aqui pra mim, se você não tem o que comentar, e também pra eu saber que você viu o vídeo até o final. Também copia esse link e sai distribuindo por aí. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!